Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje, domingo, dia 8 de julho de 2018, eu espero que não seja criticado por ter saído da folga e estar falando sobre esse tema num domingo. Bom, vocês vão entender. Hoje é um dia bem peculiar, porque o assunto do dia foi esse entrevero judicial que norteou o caso do ex-presidente Lula. No fim das contas, Lula é colocado na cadeia, Lula sai, Lula é preso, Lula sai. Nas brincadeiras das redes sociais, inclusive, afirmaram que era necessário colocar uma porta giratória no presídio. Bom, para quem ainda não entendeu o que está acontecendo, eu vou explicar. Em plantão judiciário, alguns parlamentares, e eu não vou citar o nome deles, até porque não é interessante dar ibope para essas pessoas, impetraram um habeas corpus em favor do ex-presidente Lula. E esse habeas corpus, como eu falei para vocês, caiu em regime de plantão. No plantão, ele acabou caindo para o desembargador plantonista do TRF, Rogério Favretto. Rogério Favretto, desembargador que foi filiado ao Partido dos Trabalhadores por 20 anos. E na sua decisão, ele concedeu o habeas corpus, alegando que surgiu um fato novo, que seria a pré-candidatura do ex-presidente à presidência da República. E então expediu a ordem para que o juiz Sérgio Moro concedesse a liberdade de Lula imediatamente. Para a surpresa do desembargador, de tais deputados e de muita gente, o juiz Sérgio Moro desconsiderou essa decisão. E aí muitos, inclusive, questionaram: o juiz Sérgio Moro estaria descumprindo ordem judicial de seus superiores? Meus amigos, antes de mais nada, eu preciso informar a vocês. Eu vou dar essa resposta ainda nesse vídeo, se ele está descumprindo ou não. Mas não é o momento, é hora de eu dar continuidade à história. Com esta negativa do juiz Sérgio Moro, o desembargador Rogério Favretto insistiu e disse que tem que ser cumprida a ordem. O fato é que o MP recorreu, entendendo que o juiz plantonista ou o desembargador plantonista não é o juiz natural daquela causa, daquele habeas corpus. E essa questão caiu ao presidente do TRF, desembargador Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz. E o desembargador federal, então, deixou bem claro que tem que cumprir o regimento interno do TRF, que informa o quê? Que por questão de juiz natural não cabe ao plantonista apreciar habeas corpus já apreciado pela turma, por exemplo. Meus amigos, a 8ª turma do TRF já apreciou. O juiz plantonista não pode apreciar matéria já ventilada por ele. Dessa forma, determinou que a ação fosse avocada. O que isso quer dizer? Avocada quer dizer que tem que voltar ao relator. O relator quem é? Desembargador João Pedro Gebran Neto. Ele é o desembargador do caso Lula na Operação Lava Jato. Principalmente o caso do Triplex. E o motivo exatamente do presidente é esse. Amigos, não era nem preciso toda essa onda
Por quê? Bom, qual foi o resultado disso tudo? Agora, 21 horas e 20 minutos. Presidente Lula continua preso. Teria como ser diferente? Não. Uma coisa que todo mundo está de acordo, seja adeptos ao ex-presidente Lula, seja quem não é adepto, ninguém discute que o que se tentou hoje foi uma manobra. Se tentou uma manobra para libertar o ex-presidente Lula. Mas por que essa manobra não deu certo e nem teria como dar? Em primeiro lugar, porque ela esbarra na Constituição Federal. A Constituição Federal, no artigo 102, inciso 1, ela diz que a competência para julgar habeas corpus nesses casos não é do TRF, do TRF4. Por que que não? Porque já teve órgão superior que julgou o caso. E esse órgão superior que julgou o caso é o STF. E inclusive um outro intermediário que é o STJ também já apreciou. Então quando a gente pega a Constituição Federal, no artigo 102, ele diz assim: compete ao Supremo Tribunal Federal principalmente a guarda da Constituição, cabendo-lhe, certo? E aí, meus amigos, o que que vem? Vem assim, ó, julgar. O habeas corpus, inciso 2, a linha A, decididos em única instância pelos tribunais superiores, se denegada a decisão. Ora, o STJ já apreciou, então é claro que quem teria que apreciar é o Supremo, tanto que o Supremo já julgou o habeas corpus do ex-presidente Lula. Tanto que o Brasil parou e assistiu, acompanhou esse julgamento. Foi um julgamento apertado, inclusive, que denegou a ordem. Logo, meus amigos, permitir que um desembargador federal plantonista modificasse essa decisão seria o mesmo que dizer que um desembargador federal plantonista pudesse modificar decisões do Supremo Tribunal Federal. E nós sabemos que existe uma hierarquia. É o juiz, são os desembargadores dos tribunais de segunda instância, é o STJ e é o STF. Nenhum juiz abaixo do STF pode modificar o que o nosso Tribunal Máximo decidiu. Toda vez que isso for acontecer, que um julgador apreciar uma matéria que o Supremo já apreciou, ou que um órgão superior já apreciou, nós chamamos isso de supressão de instância. Isso fere a nossa Constituição. Vocês estão entendendo onde é que está o problema? Onde é que esses parlamentares não se deram conta? Que essa manobra nunca daria certo? O habeas corpus ele sempre tem que ser encaminhado para apreciação pelo órgão jurisdicional superior. Se quem manteve a decisão é o STJ, o habeas tem que ir para o STF. O juiz Sérgio Moro já não tem mais atribuição alguma nesse caso. Muitos dizem, primeira vez que eu vejo um juiz titular sair da sua folga para se manifestar em um processo, em um caso, como fez o juiz Sérgio Moro. Ora, meus amigos, se ele se manifesta, reclamam. Se ele não se manifestam, reclamam que ele está descumprindo ordem jurisdicional. O fato é que não é o momento de se usar ideologia política para enganar a sociedade em uma questão que é jurídica. A questão é jurisdicional. Então, uma vez, esse mesmo ex-presidente falou sobre uma marolinha. Marolinha foi o fiasco de hoje, que esse desembargador, Rogério Favretto, acabou cometendo. Na minha visão, foi uma exposição totalmente desnecessária. Um desgaste imenso
que poderá gerar a esse desembargador um procedimento administrativo e, inclusive, um procedimento criminal. Por quê? Porque a conduta desse desembargador, que concedeu essa liminar absurda, incide em um tipo penal do Código Penal, que é o artigo 319, conhecido como prevaricação. O que é prevaricar? É praticar atos de ofício na função de funcionário público, cedendo a pedido ou interesse pessoal, atendendo a sentimento ou interesse pessoal. E eu pergunto a vocês, alguém é ingênuo ao acreditar que tal desembargador não agiu movido por sentimento pessoal? No mínimo, é totalmente desnecessário. E para terminar esse nosso vídeo, eu faço uma pergunta aos senhores. O ex-presidente Lula, ele tem, meus amigos, uma imensa banca de advogados que atuam nesse caso. Se essa solução fosse tão eficaz e realmente ela não passasse na cabeça de alguns parlamentares como manobra de desonestidade política, jurídica e tudo mais, vocês não acham que os advogados do ex-presidente Lula já teriam impetrado com esse habeas corpus em sede de plantão? Por que eles não ingressaram? Porque, meus amigos, as coisas muitas vezes são tão absurdas e tão ridículas que não tem sentido tu praticar determinados atos. O juiz Sérgio Moro, então, respondendo à pergunta do início do vídeo, ele descumpriu a ordem de seus superiores? Não, porque nesse momento, quem deu a última decisão é o STF. E o juiz Sérgio Moro manteve a decisão do STF. Então ele não descumpriu a ordem judicial. Certo? Então, para aqueles que estão reclamando, eu insisto, decisão judicial se cumpre. E o juiz Sérgio Moro cumpriu. É importante saber isso. Ah, mas desconsiderou a decisão do desembargador Rogério Favretto. Juiz Sérgio Moro entende que essa decisão é um ato inexistente porque o desembargador não tinha poder jurisdicional para esse ato, por ser o juiz plantonista. Juiz plantonista serve, sabe para quê, meus amigos? Para pegar processos no regime de plantão e, havendo necessidade de imediata ilegalidade, conceder ou negar a ordem, e não se utilizar desses mecanismos para uma segunda apelação, ou até mesmo para rever matérias que já estão em outros colegiados jurídicos. Enfim, eu me senti na obrigação de fazer esse vídeo, e quando o objetivo é esclarecer sobre questões jurídicas, eu acho que todo mundo que é do meio tem que se manifestar. Pode ser o juiz Sérgio Moro, pode ser o desembargador Gebran Neto, e essas manobras jurídicas, assim como Nosso Senhor bem deseja, nunca irão funcionar. Um grande abraço, pessoal, uma boa semana para vocês, a gente se vê por aí, até mais, tchau, tchau.